Oi, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje a gente vai começar a falar sobre clima, tá? A gente vai ter várias aulas falando sobre o clima, tá? Então, na nossa primeira aula, a gente vai falar os fatores climáticos, tá? O que leva um clima a ser subtropical? Quais são os fatores, né, que determinam esse tipo de clima? O que leva um clima a ser um clima temperado, né? Os fatores que levam um clima a ser um clima polar, né? Então a gente vai ver esses fatores, né? Que é característico de cada um. A gente vai estudar depois, em outra aula, todos os climas do Brasil. A gente vai estudar também em outra aula os climas do mundo. E a gente vai falar sobre também o que? Qual que é a interferência que o homem faz, né? No clima, né? Por que hoje o clima está muito assim alterado, né? Ele não tem mais um tipo de característica. Por que às vezes, né, quando a gente entra no inverno, né, que é aquela época mais frio, agora está calor? Então, a gente vai estudar em todas essas aulas aí, tá? Então, a nossa primeira aula, a gente vai ver o quê? Os fatores climáticos, tá? O que determina esse tipo de clima. Vamos lá. Então, para a gente começar dos fatores geográficos do clima. Então, são dois, tá? O primeiro é o fator astronômico. O que é esse fator astronômico aí? Eles estão associados aos movimentos da Terra e a inclinação do seu eixo. Então, que movimento da Terra? A Terra tem dois tipos de movimento. O de rotação, que faz ao redor de si mesmo, né? E o de translação, que faz ao redor do Sol. E o eixo de inclinação da Terra. A gente sabe que a Terra ela não é retinha, ela tem um eixo de inclinação aí. São eles que provocam as mudanças nos elementos do clima, segundo as estações do ano e a duração dos dias e noites, tá? E os fatores meteorológicos? Eles relacionam-se com os movimentos da atmosfera terrestre, por exemplo, a massa de ar. A gente vai estudar as massas de ar, tá? Então, a gente vê, são o quê? Dois fatores aí geográficos que determinam um clima. Vamos continuar. Então, o primeiro fator aí, a gente vai ver a questão da latitude, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é a latitude aí? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra até a linha do Equador. Então, são aquelas linhas paralelas, né? Que é a linha do Equador aí, que é a linha principal. E a gente tem o quê? O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, ok? Então, o desenho aí mostra, né, essas linhas aí. Então, vamos lá. Quanto mais nos distanciamos do Equador, que é o principal ali que está, vamos lembrar também da nossa aula de zonas, né? Tem a zona intertropical, que é entre os trópicos, que é a área mais quente, a zona temperada, que estão ali depois dos trópicos, e a zona polar, que é a extremidade, que é as zonas mais frias, tá? Quanto mais nos distanciamos do Equador, portanto, quanto maior a latitude, menores são as médias anuais de temperatura. Então, a gente vai se afastando, mais fria é. A Terra, por ser redonda, né, recebe raios solares com diferentes inclinações. As regiões próximas do Equador são atingidas por raios solares menos inclinados, latitudes maiores. Pelo contrário, são alvos de raios mais inclinados. Desculpa aí. Assim, quanto maior a inclinação, menor a temperatura. Então, a gente já viu aí, na aula do eixo de inclinação, né, qual é o lugar que recebe mais incidência de raios solares? A faixa intertropical, né, que
aí a faixa temperada recebe menos e as áreas polares, né, quase não recebem, né? Por isso que elas são mais frias. Então, a latitude é o primeiro fator de o quê? De clima. Vamos lá para o segundo. A altitude, né? A gente também já estudou o que é a altitude aí. Quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Isso porque o ar se torna rarefeito, ou seja, a concentração de gases e de umidade à medida que aumenta a altitude é menor, o que vai reduzir a retenção de calor nas camadas mais elevadas da atmosfera. Então, quanto mais a gente sobe, mais frio é do que nas áreas mais baixas. Então, nesse desenho aqui, eu coloquei um exemplo claro disso daí. Então, eu peguei 3 cidades diferentes, né, ali do estado de São Paulo. Então, Santos é uma cidade que do litoral paulista. Então, em relação ao mar, no nível do mar ali, a altitude dela é de 2 metros. Então, a temperatura média é de 22 graus. Então, como Santos está no litoral, a gente sobe para a cidade de São Paulo, que fica a 800 metros acima do nível do mar. Então, a gente tem que subir uma pequena serra aí. Então, o que acontece? Olha só, a temperatura de São Paulo é menor que a temperatura de Santos e a altitude é bem maior. São Paulo. Então, a gente vai para a cidade de Campos de Jordão, que é uma cidade serrana em São Paulo. Então, o que acontece? A altitude em relação ao nível do mar é de 1.700 metros, tá? É mais do que o dobro da cidade de São Paulo. E a temperatura, olha só, ela é menor do que São Paulo e Santos. Tá? Então, quanto mais a gente sobe, mais frio é, tá? A terceira, a maritimidade e continentalidade, tá? O que é a continentalidade? É a proximidade de grandes quantidades de água que exerce e influencia na temperatura. A água demora a se aquecer, né, enquanto os continentes se aquecem rapidamente. Por outro lado, ao contrário dos continentes, a água demora a irradiar a energia absorvida. Então, o que acontece, gente? É a questão do vento que sopra para o mar, né? A chamada o quê? Brisa. Enquanto, né, a água ali do continente, né? Ela o quê? Ela absorve mais do que a água do quê? Do mar, tá? Então, vamos lá. Então, isso influencia o quê? A questão da temperatura, tá legal? E a maritimidade é a aproximação em relação ao mar. Ela ameniza as tendências da temperatura. Se o ar for quente, sua temperatura ficará mais baixa. E se o ar for frio, a temperatura será mais elevada, tá? Então, nesse desenho aqui mostra a questão do continente e a questão o quê? Do mar. Né? Aí mostra lá, ó. Então, quanto no oceano, né? Tá muito mais frio, o vento tá de dia, aqui no continente tá o quê? Muito mais quente. E à noite é ao contrário, enquanto o continente tá mais frio, o mar tá mais quente. Então, às vezes, a água do mar, né? A gente pode ver, a água do mar de dia, ela é muito mais gelada do que à noite. É por causa da questão da maritimidade e da continentalidade, tá? Então, o ar também, ele influencia isso daí, tá? Então, vamos lá. Outra coisa também é a vegetação. Como? A gente vai ver isso aí. Os diferentes tipos de cobertura vegetal apresentam grande variação de intensidade, o que influencia diretamente a absorção da radiação do calor, além da umidade do ar. Nas florestas, as árvores impedem que os raios solares incidam diretamente sobre a superfície, diminuindo
evidentemente, a absorção do calor e também da temperatura. Então, gente, quanto mais vegetação, tá, tem numa determinado local, o que acontece? Mais difícil vai ser a penetração dos raios solares ali, em determinado local, porque aquela vegetação, ela vai absorver. Então, geralmente, em lugares que não tem vegetação, são mais quentes, porque os raios solares batem diretamente do solo, tá? E se o solo for um solo bem claro, muito mais quente é. Vou dar um exemplo para você. Lá no deserto do Saara, né? A gente não vê vegetação. E a areia é o quê? Ela é clara. Então, o que acontece? O raio solar bate, né? Absorve aquela quantidade de calor e devolve para a atmosfera. Então, é muito quente, né? Que chega a ser até 50 graus, né? Ou mais durante o dia, tá? Então, a vegetação também ela é importante, ela influencia muito a questão da temperatura, tá? As correntes marítimas que existem no mundo todo, tá? As correntes marítimas são verdadeiros rios de água salgada dentro dos oceanos. Conforme a latitude em que elas se originam, elas podem ser de água quente ou de água fria, né? São movimentados pela ação dos ventos e pela rotação da Terra. Então, a gente pode ver aqui, nesse mapa, né? O vermelho são as correntes quentes. Então, a gente pode ver que as correntes quentes, a maior parte delas estão aonde? Na área intertropical do planeta, é onde é a origem dela. E as azuis são o quê? As correntes frias. Então, a gente pode ver que elas estão mais o quê? Nas extremidades, né? Então, a formação o quê? Aí, fria. Então, essas correntes aí, igual eles falam, são verdadeiros rios, tá? De água no oceano. Então, essas correntes aí é o que também determina a questão do vento, né? Então, elas são movimentadas através do quê, né? O vento que faz esse tipo de movimento e a rotação da Terra. Então, as correntes marítimas, elas são também importantes para determinar a questão do quê? Da temperatura. Elas estão muito ligadas à questão do quê? Da continentalidade e da maritimidade, que é aquele vento que vai para dentro do oceano e que volta, tá? Vamos lá. O solo, né, como eu falei para vocês, da questão da radiação, tá? A radiação solar, ao incidir sobre qualquer corpo, né, ela vai, em maior ou menor quantidade, sofrer uma mudança de direção, sendo reenviada para o espaço por reflexão. Então, o raio solar, ele vem, bate na superfície terrestre e volta, mas vai ter uma menor ou uma maior intensidade conforme o solo onde vai bater, tá? A fração de energia refletida por uma superfície em relação ao total de energia nela incidente, né, expresso em porcentagem. Então, eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos, né? Então, o asfalto, que é o asfalto preto, o que acontece? Ele vai absorver somente 5% nessa radiação e vai voltar, né? Uma terra marrom, né? Então, as cores escuras vão o quê? Absorver, tá? Pouca, e vai o quê? Refletir. Então, quanto mais claro, olha só, tem um campo verde, 20%. Campo de trigo verde, já é claro, olha lá. Deserto de areia, já vai aumentando, 45%. Montanhas cobertas de neve. Então, o que acontece? Quanto mais claro for, maior vai ser o quê? A questão da radiação, tá? Vamos lá. O relevo também, ele o quê? É importante na questão que fundamental aí. Ele está intimamente ligado à altitude, né? A gente viu, quanto mais alto,
mais frio vai ser, né? Pois o relevo influi na temperatura e na umidade, ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar, né? Então, vamos lá. Então, a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Então, a gente presta bastante atenção nessa aula, porque a gente vai falar muito da questão desses fatores aí, que são ligados em determinados climas, tá? Então, para a gente entender determinado clima aí de certas regiões, né, a gente tem que entender o quê? Esses tipos de fatores, tá? Então, eu aguardo vocês, então, na nossa próxima aula, tá? A gente vai continuar falando sobre climas, tá? Então, até mais.